Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 9 de janeiro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste vídeo, neste Sermão Online. Antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, vamos aos recadinhos. Na descrição do vídeo nós voltamos com os links das canções para você poder cantar junto, meditar nas canções, exaltar o nome do Senhor com música. Também lembrando que nós estamos nas redes sociais, a nossa página no Facebook, o PIBBRO, também a nossa página no Instagram, né, o @pib.bro, e também o nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski. Entre em contato conosco também, se você precisar, pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos continuar falando do tema que já começamos a desenvolver na semana passada. Quando os perigos vêm, parte 2. E para isso nós vamos continuar desenvolvendo e meditando sobre a mesma porção das Escrituras Sagradas, o Salmo 40, de 1 a 3, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor tome este momento para a tua glória, para que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que essa porção das Escrituras continue falando a nós para o aperfeiçoamento da nossa vida, para a santificação da nossa vida e para que a gente possa viver a tua vontade, dia após dia, cada vez mais, de acordo com a imagem do teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falamos da questão dos perigos, quando os perigos vêm. E quando eu falo os perigos, são aquelas situações da nossa vida que parece que eventos, circunstâncias, situações que parece que vão nos engolir, que vão nos destruir, que vão nos arruinar, e circunstâncias, inclusive, das quais a gente não consegue sair. A gente se vê cercado por elas, e quanto mais a gente tenta resolver o problema, corre para um lado, corre para o outro, parece que a gente está num labirinto, ou parece até mesmo que a gente está realmente num atoleiro de lama, em que a gente se mexe, se mexe, se mexe, e a gente afunda cada vez mais. Muitas vezes na vida a gente se vê em circunstâncias como essas, em que parece que vai haver uma destruição da nossa vida e parece que não tem solução. É um desemprego que chega à nossa porta, é uma doença, um diagnóstico desfavorável a nós, e aí a gente se vê meio que sem chão, não é mesmo? Nós falamos na semana passada, com base nesse texto, que justamente quando nós nos vemos enrascados, encurralados por isso, nós precisamos entender e aprender a esperar com paciência no Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a resposta das nossas orações, a resposta ao nosso clamor não vem
rápido como a gente gostaria. Claro que a gente gostaria de pedir ajuda ao Senhor e 2, 3 segundos depois a resposta vem, o livramento vem, coisa instantânea. Até na nossa sociedade, na nossa geração moderna, pós-moderna, em que as coisas são instantâneas, em que o computador tornou tudo tão rápido, a tecnologia tornou tudo tão rápido, a gente espera que Deus seja tão rápido quanto um computador. E é claro que ele pode ser muito mais rápido do que as nossas tecnologias limitadas e falhas, mas ele não cede às nossas pressões e às nossas expectativas. Muitas vezes ele vai ser mais lento em responder às nossas orações, e ele sabe por quê. Muitas vezes nós vamos orar, 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 e parece que a resposta não vem. Parece que ele não está ouvindo. E pior, muitas vezes parece que as coisas estão piorando enquanto nós estamos orando. O que o texto diz é que nós precisamos, mesmo assim, esperar com paciência no Senhor. Nós precisamos nos manter firmes, buscando ao Senhor e perseverando em buscar ao Senhor, mesmo que pareça que nada está acontecendo. A outra coisa que nós falamos na semana passada é que nós precisamos entender e crer, continuar crendo, mesmo nas situações de perigo, mesmo nas situações tão desfavoráveis, que o Senhor é o nosso socorro, mesmo quando parece que Ele não se importa. Porque nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos e as coisas não acontecem. Nós clamamos e as coisas pioram. Mas, e aí parece que ele não se importa, que ele não está ouvindo, que ele não está prestando atenção, que ele não se interessa por nós. Até porque ele é um Deus tão grande, o planeta tem bilhões e bilhões de pessoas, por que é que ele se importaria conosco, não é mesmo? Mas a Bíblia diz que ele é o nosso socorro. E isso basta, mesmo quando parece que ele não se importa. O nosso coração, as nossas emoções podem muitas vezes pregar peças em nós e dizer justamente que Deus não se importa, porque nós estamos sentindo que Deus não se importa. Mas são sensações falsas, porque a palavra diz que ele se importa, e isso basta. Ele é o nosso socorro. Mesmo quando parece que ele não se importa, ele é o nosso socorro. A outra questão que nós vimos na semana passada é que justamente ele é a fonte da restauração da nossa vida. É ele quem nos restaura, é ele quem restaura a nossa vida e é ele quem coloca a nossa vida no lugar. Áreas da nossa vida que estão em caos, quando as coisas estão bagunçadas, é ele quem restaura a nossa vida. É ele. Semana passada, então, paramos aí. Nós vamos continuar falando sobre esse texto e tirando lições sobre esse texto para quando nós estamos em situações de perigo, quando os perigos vêm. A outra lição que nós precisamos tirar desse texto é que o Senhor é aquele que nos conduz. Olha o que diz na segunda parte do verso 2. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A ideia de firmar os passos aqui é que antes a gente estava naquele atoleiro de lama, a gente estava lá num negócio que não é tão firme, mas ele agora nos colocou num local firme. E isso nos faz entender que ele nos conduz. É ele quem vai adiante de nós, conduzindo a nossa vida. Então, sejam em momentos de perigos e circunstâncias terríveis, sejam em momentos de restauração,
é o nosso Deus que deve ser o nosso guia, aquele que conduz a nossa vida. Eu me lembro quando eu saí do seminário e Natália, minha esposa, estávamos para nos casar e a gente não sabia ao certo o que seria de nós. Nós não sabíamos para onde Deus iria nos mandar, o que nós haveríamos de fazer, qual seria o nosso ministério, onde iríamos pastorear, com que nós iríamos trabalhar, se eu iria arrumar um trabalho na região de Ribeirão Preto. Eu não era dessa região, não morava nessa região antes. Era uma série de perguntas e a gente falava muito que parecia que o caminho estava cheio de neblina, a gente não conseguia enxergar do outro lado. Mas o que era muito importante na nossa vida é que existia um Deus, e ainda existe, um Deus que nos toma pela mão, e naquela época estava nos tomando pela mão também e nos conduzindo no meio desse cenário muito nebuloso em que a gente não conseguia enxergar um horizonte a um palmo do nosso nariz. E as coisas foram acontecendo, Deus foi nos guiando, Deus foi nos respondendo, e nós fomos orando, nós fomos perguntando, e Ele continuou abrindo portas, e Ele continuou fechando portas, inclusive, e a gente que achava que tinha que ir para um lado, portas foram fechadas e a gente precisou ir para outro lado, e outras portas foram sendo abertas, e em tudo isso, Deus foi nos guiando. Por isso, não se oriente, não oriente a sua vida a partir da sua própria cabeça, principalmente nos momentos em que parece que a vida vai te engolir. Não deixe que a ansiedade, o pânico e a sua cabeça e as suas ideias orientem a sua vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus conduza os seus passos. Para isso, e o começo para isso, é buscar orientação na palavra de Deus e em oração. Questione a Deus, pergunte a Deus para que lado é para você ir. Busque na palavra a orientação para que você possa ter a condução de Deus para a sua vida. Aí você pode falar assim, mas Gustavo, e algumas tomadas de decisão que as circunstâncias que precisam dizer, olha, meu querido, primeiro, o que eu posso te dizer é que tudo começa com você entender qual é a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Se você não tem intimidade com as Escrituras Sagradas, se você não cria intimidade com as Escrituras Sagradas, você tem muita chance de errar, de tomar o caminho errado na sua vida. Além disso, nós temos inclusive uma série de sermões que estão no nosso canal no YouTube. Você pode consultar e olhar e assistir lá, mas é uma série que se chama Fala, Senhor, e esta série vai expressar e vai refletir um pouquinho sobre as maneiras como Deus fala. Mas resumindo a coisa, o que eu posso dizer é, Deus fala especificamente pela sua palavra. E Ele pode usar alguns aditivos, vamos dizer assim. Ele fala através da sua palavra e pessoas. Ele fala através da palavra e a sua consciência. Ele fala através da palavra e circunstâncias. O que você não pode fazer é sempre tirar a palavra da jogada. Porque quando você tira a palavra do cenário, você fica refém de circunstâncias, sinais e outras coisas que podem te enganar, em vez de te guiar para o caminho da verdade. Então, o que eu posso te dizer é, comece
buscando orientação na palavra de Deus. A outra lição que precisamos entender é que nosso coração precisa estar pronto para louvar ao Senhor. Olha o verso 3 como o que está dizendo. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Davi tinha sido liberto de uma situação terrível e agora ele estava cantando louvores ao Senhor por conta disso, reconhecendo as qualidades do nosso Deus, exaltando o nosso Deus, louvando o nosso Deus. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Uma vez, 10 leprosos chegaram para Jesus e pediram que Jesus os curasse. A lepra, na época de Jesus, não era só um problema de saúde, era um problema, causava problemas espirituais e causava problemas sociais. E por conta disso, era um problemão muito maior do que aquilo que se imagina. E problemas que arruinavam vidas. Problemas que não tinham solução, porque não tinham cura. Essa pessoa com lepra na época de Jesus estava condenada a viver uma vida marginalizada. Então 10 leprosos chegaram para Jesus e pediram que Jesus os curasse. E Jesus disse assim, então vai lá no sacerdote e pede para eles avaliarem vocês. E eles foram. E antes de eles chegarem aos sacerdotes, eles já perceberam que eles já estavam curados. 10 leprosos. Apenas um voltou a Jesus para agradecer. Os outros seguiram a vida. Quantas vezes a gente faz que nem os outros 9 leprosos? A gente clama, 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 a gente chora, a gente perde o sono. Então Deus manda o livramento, restaura a nossa vida. A gente não fala nenhum muito obrigado, Deus. Nem isso. Que dizer, o que se dirá louvar ao Senhor, exaltar o nome dele, reconhecer quem ele é e o que ele fez e o que ele tem feito na nossa vida. Isso a gente não faz. Então, que o nosso coração seja um coração pronto para louvar ao Senhor. Mas, Gustavo, Deus ainda não me livrou da minha situação de ruína. Eu entendo. A Bíblia também vai nos dizer. A Bíblia também vai nos dizer. Acabou a luz aqui, gente. Olha só, vocês perceberam um trem aqui? Exatamente. Acabou um pouquinho a luz aqui. Mas, voltando, né? O que a gente precisa fazer é aquilo que Jeremias fez, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E muitas vezes é isso, nós precisamos trazer à memória, mesmo no meio de toda a dificuldade, preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Preciso trazer à memória quem Deus é. O Deus grande que Ele é, em detrimento do poder, da força do meu problema. Preciso trazer à memória aquilo que Deus já fez e olhar para a minha história e para o meu passado e perceber aquilo, como Deus já me livrou de tantas outras coisas e que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, não se esqueça de cultivar um coração que louva ao Senhor. Não se esqueça de exaltar o nome
do Senhor. Coloca no seu celular, no seu aparelho de som, músicas de louvor a Deus. Enche sua casa com louvor ao Senhor. Canta junto. Você pode fracionar seus tempos de oração ao longo do dia e parar alguns tempos e reconhecer aquilo que Deus fez nas últimas horas e agradecer e louvar o Senhor por isso. Você pode fazer todas essas coisas e tantas outras. Você só precisa praticar louvor e adoração e gratidão ao Senhor. A última lição que nós podemos tirar desse texto também está lá no verso 3, e que diz assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitas vezes as pessoas vão ver esse livramento na sua vida porque você vai contar para elas, porque você vai testemunhar daquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Então, a última lição é que a sua vida, não importa em que situação você esteja, é uma vida que compartilha bênçãos. Quando nós estamos em perigo, quando a ruína está batendo a porta, quando as circunstâncias de angústia estão batendo a nossa porta, é mais fácil a gente resumir a nossa vida em murmurações. Mas eu digo para você, seja aquele ou aquela que compartilha bênçãos. Compartilhe bênçãos, contando aos outros o que Deus tem feito para você. Compartilhe bênçãos, sendo canal de bênção na vida das pessoas. Eu passei por isso, eu sei o que é, e agora eu vou te ajudar, sabendo onde você está, e que eu já estive nesse mesmo buraco, eu vou te ajudar, porque eu sei como é estar aí no seu lugar. Seja uma pessoa que compartilha bênção na vida das outras pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer justamente que nós somos consolados por Deus para que com a mesma consolação nós possamos consolar outros. Então que você seja justamente aquela figura, aquele canal que compartilha a bênção com as outras pessoas. Compartilhando a sua história, contando para as pessoas como Deus tem sido bom na sua vida, como Deus te livrou de situações, mas também auxiliando outros a sair de situações e ajudando outros quando as situações estão terríveis na vida das outras pessoas, porque você sabe o que é estar naquele lugar. Então, nós finalizamos esse sermão online. Não se esqueçam disso. O nosso Deus é o Deus que conduz a sua vida. O nosso Deus é o Deus digno de todo louvor. Portanto, cultive um coração que louva ao Senhor. E, uma vez que o livramento chegou, seja aquele que compartilha desse livramento com as pessoas. Seja o canal de bênção na vida das pessoas. Vamos orar? Quero orar por você nesse instante. Se você está passando por alguma dificuldade nessa pegada, né? Ou seja, não vejo saída para o meu problema e o meu problema parece que vai me engolir, eu quero orar por você nesse instante e quero orar para que as verdades da palavra de Deus explícitas aqui nesse texto possam fazer parte da sua vida. Vamos orar? Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida deste amigo, desta amiga, deste irmão, desta irmã que está
nos assistindo nesse instante. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor tome a situação dele, caso ele esteja passando por uma situação muito aflitiva. Parece que a vida vai engolir essa pessoa e parece que não tem solução, parece que não existe saída. Eu quero te pedir, toma essa pessoa nas tuas mãos, toma essa pessoa, Senhor, e livra, dá o livramento que ela precisa, Senhor Deus. Eu quero te pedir que o Senhor conduza os passos dessa pessoa. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor manifeste, Senhor, a tua vontade na vida dessa pessoa que está nos assistindo nesse instante. Eu quero te pedir que o Senhor cultive, Senhor Deus, um coração pronto a te louvar. Elimina toda murmuração, Senhor Deus. Elimina todo o ímpeto que a gente tem de ficar reclamando e reclamando e reclamando, mas ajuda-nos, Senhor, a ter um coração que te louva, que te exalta, que revisa o dia e agradece pelas coisas que o Senhor tem feito e reconhece aquilo que o Senhor tem feito, as bênçãos que o Senhor tem ministrado, Senhor Deus, que canta louvores ao teu nome, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor faça de nós canal de bênção na vida daqueles que também estão em dificuldade, que a gente possa estender a mão para aqueles que estão no mesmo buraco que nós já estivemos, Senhor Deus. Que o Senhor destrave a nossa boca, Senhor, para que a gente possa contar para as pessoas o Deus grande e maravilhoso que o Senhor é, para que as pessoas saibam as bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida e a grandiosidade que o Senhor derramou sobre nós pela tua graça, Senhor Deus. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Estamos encerrando mais esse sermão online. A semana está começando e por isso eu digo a vocês, vão para ser bênção na vida das pessoas ao redor de vocês, vão para ser bênção diante dos compromissos que vocês têm de cumprir esta semana, vão para ser bênção diante dos desafios que vocês têm que enfrentar ao longo dessa semana, mas sempre firmados na força, na condução do nosso Deus, do nosso grande Deus. Que Deus abençoe cada um.